Boa noite, eu vou iniciar a Masterclass. Enquanto as pessoas vão chegando, hum, o assunto da Masterclass, então, é sobre como lidar com o perfeccionismo. A visão é assim: a gente busca o perfeccionismo para evitar um desconforto. Se a gente conseguir que tudo fique organizado, que tudo fique certo, o pensamento, a sensação é que a gente vai ficar bem. É interessante que quando a gente fala dos signos, dos 12 signos, o signo de Virgem é o signo que normalmente mais facilmente é associado ao perfeccionismo. E, e existe uma busca por independência. O perfeccionista não quer depender. Ele tem medo da dependência. Então o pensamento é: se fizer tudo da melhor forma possível, se tiver tudo organizado, tudo da melhor forma, daí existe o bem-estar. Só que essa busca por bem-estar, na verdade, tem uma base de insatisfação. Então, a estrutura da Masterclass sobre como entender o perfeccionismo, como lidar com ele, a gente vai. É como se a gente fosse desmontar o perfeccionismo, a gente vai fazer isso, a gente vai desmontando no sentido de entender o que está por trás. Então, existe uma sensação que a gente não quer sentir. Essa sensação tem a ver com uma emoção. E aí existe uma outra emoção que também participa. A gente vai entender esse movimento que acontece dentro da gente, para, no fim, a gente experimentar um exercício sistêmico para lidar com a sensação que, no fundo, a gente foge. É muito interessante que no atendimento individual, quando, quando alguém me traz uma queixa, eu pergunto, eu faço essa pergunta quase que em todas as vezes quando eu ouço um problema, que é: o que que você sente nessa situação? E aí, geralmente, a resposta do sentimento não vem, da emoção não vem. Geralmente vem uma explicação, vem uma história, vem uma argumentação. E aí eu insisto: mas qual que é o sentimento? E quando vem um sentimento, aí eu pergunto: e qual é a emoção? Porque são três emoções básicas que a gente tem dificuldade. E quando a gente olha para essas três, fica muito mais fácil. Ao longo da Masterclass, eu vou falar sobre duas. Eu vou comentar sobre as três, mas eu vou especificar um pouquinho mais sobre duas delas. E aí, quando a pessoa percebe a emoção, eu pergunto: como você sente no corpo? Esse sentir no corpo é a sensação. Então, para entender o que eu quero dizer com sensação, é aquilo que se sente no corpo. E aí eu pergunto assim: se não tivesse essa sensação, se não tivesse esse incômodo, o que seria diferente? O que você faria diferente? E normalmente a resposta é: não teria problema. Então, a questão central é: não é o que acontece do lado de fora. Exemplo, uma dificuldade de relacionamento. O pensamento, o exemplo que eu estou lembrando da sessão recente que eu atendi foi isso. Era uma questão de a pessoa decidir se continuava ou não no relacionamento. E aí a sensação era de não ser priorizado, porque a outra pessoa tinha família e priorizava a família, família de origem e filho de outros relacionamentos. E aí esse não sentir priorizada tinha um incômodo, e que no fundo era esse incômodo o problema. E aí qual que é o caminho? Vamos trabalhar esse incômodo, porque aí vai ser mais fácil de lidar com a situação, porque não vai ter mais a dor. No fundo, existia um fugir da dor. Então, eu vou destacar assim que o maior problema do perfeccionismo, é deixar de colocar em prática, deixar de fazer coisas por não se sentir preparado, perder oportunidades e viver numa insatisfação constante. Esses três estão juntos. A questão do medo de errar acompanha o perfeccionismo. O querer ter certeza de que vai dar certo antes de começar é uma outra evidência do perfeccionismo e que acaba dificultando, acaba fazendo a gente levar muito mais tempo. Eu vou contar uma história minha. Eu comecei a estudar inglês
Em 2006, assim, estudar de verdade, estudar tendo aulas onde eu de fato podia aprender. Antes de 2006 eu não tinha tido aula onde tivesse conversação, por exemplo. E eu ficava incomodado em ter que falar com os colegas na sala, porque falar português é mais fácil. Então eu me sentia muito desconfortável. Mas quando eu estava na situação ideal, que é o perfeccionismo, o perfeccionismo quer sempre a situação ideal. Quando eu estava numa situação ideal, que é o perfeccionismo, que era quando eu estava com pessoas que não falavam português, aí eu falava inglês. Ou seja, eu tinha um desconforto de falar inglês com colegas da sala, porque eles falavam português. Eu ficava me julgando na minha exigência. Eu me sentia desconfortável. Naquela época eu não tinha, eu só me sentia desconfortável. Então eu não falava. Eu era muito bom de entender gramática, de escrever, de entender em inglês, mas o falar eu conseguia passar nas provas e não exercitava a fala. Qual foi a consequência disso para mim? Eu levei pelo menos 6 anos estudando inglês toda semana e tinha chegado no nível avançado, mas ainda não falava. Até que eu viajei para a África do Sul em 2012 para fazer um curso de inglês de 5 semanas e lá eu falei todo dia, porque aí não tinha escolha. É como se fosse o meu perfeccionismo queria uma situação ideal. E qual era a situação ideal? Uma onde eu não tivesse escolha, onde eu não tivesse como usar o português. Quando eu não tinha como falar em português, aí falava em inglês. E na ocasião, a ênfase que eu tive nas aulas foi conversação e pronúncia, porque me incomodava não saber a pronúncia correta. Aí depois de 5 semanas, fazendo 2 horas de aula por dia, de segunda a sexta, aí no exercitar a pronúncia, daí eu fui ficando confiante por saber que eu estava acertando. Então o perfeccionismo sempre tem esse componente do querer acertar, do querer fazer da melhor forma. Não é ruim, só que é importante olhar que o efeito negativo do perfeccionismo é fazer a gente levar muito mais tempo do que ele precisaria. Então, em- então é importante olhar dessa forma, olhar que a gente precisa. Hoje eu entendo que havia um desconforto, o que me impedia de falar, de me expor, de, de falar mesmo errado, era o meu perfeccionismo, mas no fundo era a sensação. Havia um desconforto. E qual era esse desconforto? Era o desconforto da vulnerabilidade. Quando a gente está fazendo algo que a gente não domina, é normal sentir vulnerável. É normal sentir o desconforto da vulnerabilidade. E nesse desconforto da vulnerabilidade é uma sensação. Eu sentia como uma agitação, eu sentia como um incômodo. Eu não sabia, eu não entendia na ocasião. Então, qual que é o ponto-chave do perfeccionismo? A gente usa o perfeccionismo para não lidar com o desconforto de lidar com as emoções. No fundo, já existe uma sensação, já existe um incômodo que a gente consegue afastar e tenta afastar com o perfeccionismo. É quase como se o perfeccionismo fosse um escudo. A gente usa o perfeccionismo para não ter que lidar com a nossa vulnerabilidade, porque é desconfortável a princípio. Inicialmente, é desconfortável a vulnerabilidade, até que a gente aprende a lidar com ela. Essa masterclass vai ser sobre isso. Porque lidar melhor com o perfeccionismo significa lidar melhor com a vulnerabilidade, que é essa sensação. E quando eu falo da sensação de desconforto, a gente tem uma reação instintiva de fugir da dor. A mente foge da dor. Eu não sei se você já ouviu falar de Vipassana. Vipassana é uma meditação, é um retiro de meditação de 10 dias de silêncio. Então, se você nunca meditou e quer fazer Vipassana, você fica 10 dias meditando das 4:30 da manhã até as 8. Eu já fiz 8 cursos desses, desde 2013. Vou fazer mais um agora em dezembro. A inscrição normalmente é 2 meses antes. Então, em outubro eu me inscrevo, mês que vem. E a base do Vipassana é sobre você olhar, observar a sensação, você observa a respiração para aguçar a atenção, para você purificar a mente. E depois que você faz isso,
você observa as sensações no corpo. Qual é a base disso? Por que Vipassana é a meditação ensinada por Buda? Qual é a base? De onde vem essa ideia de observar a sensação? É que toda experiência humana é baseada na sensação. A sensação é o sentir. A gente sente o tempo todo. A gente sente a roupa tocando no corpo, a gente sente uma parte do corpo tocando na outra, ou esbarrando. A gente sente o calor, a gente sente o apoio do corpo na cadeira, os pés no chão. O sentir, a sensação, está o tempo todo ativado, que a gente não presta atenção. A sensação de desconforto ativa na gente o nosso padrão de reatividade. O perfeccionismo é uma reatividade. Então, quando eu falo sobre observar a sensação do perfeccionismo, a sensação que a gente tenta evitar entrar em contato com o perfeccionismo. Quando eu falo disso, eu estou dizendo assim, ó, existe já um desconforto na gente em lidar com situações que a gente não domina, que aí vem o perfeccionismo para evitar que a gente lide. Então, o perfeccionismo protege a gente de lidar com a nossa vulnerabilidade. Isso é muito importante. Sabendo disso, como que eu lido com o perfeccionismo? Eu preciso ficar confortável com a minha vulnerabilidade. Eu preciso ficar confortável com o errar. E eu preciso fazer isso acolhendo a sensação de desconforto. Ou, se eu não posso acolher, que eu fique em contato com ela um pouquinho e vá acolhendo. O exercício que a gente vai fazer no final, daqui a alguns minutos, vai ter a ver com observar a sensação de desconforto, quando a gente não consegue as coisas do nosso jeito, que o perfeccionismo é isso. O perfeccionismo é querer as coisas do nosso jeito, que o nosso jeito é o certo. Então, a gente vai trabalhar isso, de olhar, observar a sensação e lidar com ela. E, nesse lidar com ela, dar espaço e acolher e descobrir o que acontece depois. Então, eu indico o Vipassana para quem quiser praticar meditação. Porque o Vipassana é sobre praticar meditação. Eles não ensinam a meditar. Porque meditar a gente já sabe. Meditação não é uma coisa que a gente que se ensine, porque é algo que a gente reaprende. Basicamente, o Vipassana é sobre observar a respiração por um tempo. E após um tempo, você também observa as sensações que surgem no corpo, que a gente sente o tempo todo. E aí, o que eu estou trazendo é que essa sensação é uma dor emocional. Você sabe adivinhar que dor emocional é essa? Que emoção tem a ver com essa dor emocional? Se quiser escrever no chat, pode escrever. Eu vou deixar o chat aqui para eu ver também. Não sei se. Cadê o chat? Pronto, estou vendo aqui. Então, a sensação de desconforto é uma emoção. Então, eu vou falar qual que é essa sensação. Normalmente tem a ver com a tristeza. Tem um guru indiano chamado Sadhguru. O Sadhguru, eu assisti vários vídeos dele. Ele tem vídeos. Ele é um guru pop. Ele tem, acho que 1 milhão de seguidores e inscritos no canal do YouTube dele. E vai aumentando cada vez mais. E aí, uma das falas dele que eu achei bem interessante é: o maior medo do ser humano é o medo do sofrimento. E ao mesmo tempo que é o medo da dor, desse desconforto por trás do perfeccionismo. E ao mesmo tempo é esse medo do sofrimento que impede a gente, o ser humano, de viver plenamente. Então a gente foge do sofrimento de todas as formas. Então o perfeccionismo é uma forma de fugir do sofrimento. E esse fugir do sofrimento impede a gente de ser tudo o que a gente pode ser. É como se a gente usa uma armadura e essa armadura protege, mas também dessensibiliza. Eu lembrei agora de uma outra história, que é um cavaleiro da Idade Média que não conseguia mais tirar a armadura e ele se alimentava pela armadura e é um livro. Acho que é o Cavaleiro que não sai da armadura, não lembro o título. Mas eu associo essa questão de a gente se defende com o perfeccionismo e ao mesmo tempo, por se defender com o perfeccionismo, a gente se dessensibiliza. Quando a gente escolhe
abrir mão ou diminuir essa defesa, a gente fica mais sensível, positivamente falando. Pode ser desconfortável, se sentir sensível, vulnerável, mas é a vulnerabilidade que traz uma conexão profunda com a gente mesmo. E a satisfação, porque o perfeccionismo é uma busca por uma situação ideal, para quando tiver essa situação ideal, vai se sentir bem ou satisfeito. Só que isso nunca chega. Porque se não tiver satisfação hoje, não vai ter amanhã. É importante ter a satisfação com aquilo que já se tem no momento presente. Então, a dor emocional é a tristeza, normalmente vinda da infância, de não se sentir visto pelos pais, sentir cuidado como gostaria. Então, não é que não teve cuidado, mas não foi como gostaria. Ah, Deus escreveu. A sabotagem também poderia ser considerado. O perfeccionismo é um dos sabotadores, é uma forma de autossabotagem. Sempre que a gente tem duas vontades que vão em direções opostas, isso é uma forma de autossabotagem. Então, o que é o perfeccionismo? Ele quer uma situação ideal para ficar satisfeito, mas o próprio movimento de buscar uma situação ideal já causa insatisfação. Por isso que é autossabotagem. A gente quer algo que nesse querer faz a gente não ter. Como a história, é o cachorro correndo atrás do rabo. Nunca vai pegar. Então, o perfeccionismo é uma autossabotagem, é um dos sabotadores. Tem um livro chamado Inteligência Positiva. O autor chama-se Xizard Chamini. Ele fala dos 10 sabotadores. O perfeccionismo é um deles. E o perfeccionista, ele quer ganhar a independência. Então ele é perfeccionista porque ele tem medo de depender. Ninguém pode fazer tão bem quanto ele. Então, disso pode se tirar que na infância o perfeccionismo era não sentir que podia contar com as pessoas. Se eu não sinto que eu posso contar com os meus pais, porque eles estão ocupados e não me ouvem, então eu preciso fazer da melhor forma possível para não precisar deles. Então você pode entender que o perfeccionismo surge daí. Eu me identifico com isso, tanto que eu falei a minha história do perfeccionismo com o inglês. Então, mas é importante olhar para a vulnerabilidade. Vamos dizer assim, o antídoto para o perfeccionismo, porque o perfeccionismo, de alguma maneira, ele é bom porque significa fazer melhor. Só que, no fundo, esse fazer melhor está sendo para evitar a vulnerabilidade, para evitar uma dor que já está presente. Se você sabe disso, preventivamente, você pode continuar fazendo as coisas da melhor forma possível, a- aprendendo e se desenvolvendo mais. Isso é bom. Só que você pode adicionar essa observação das sensações para acolher a vulnerabilidade, acolher o desconforto. É o autocuidado. Então, a tristeza normalmente vem da infância. No meu caso, por exemplo, eu lembro que até 2007 eu já lia livros sobre autoconhecimento, sobre como a mente funciona, parapsicologia e a intuição e assuntos assim, desde 2002, 2003, mais ou menos, que eu comecei a ler sobre esses assuntos. E aí, em 2007, eu estava morando em Manaus, eu estava no exército e me mudei para lá em 2006. E eu lembro que nesse período eu me senti bem desmotivado em relação ao trabalho. Eu achava o trabalho muito chato. Eu ia me arrastando. Só que no fundo tinha a ver com a tristeza que eu estava lidando, que eu não estava consciente. Por coincidência, eu fui numa taróloga que uma amiga indicou, e essa taróloga colocou as cartas, isso em 2007. E ela falou: "Você é estranho?" Eu falei: "Eu sei." Aí ela: "Você é estranho?" Eu falei: "Sim, eu sei." "Mas por que você é estranho?" Aí eu falei: "Porque eu sempre gostei de aprender. Eu nunca tive ninguém que fosse uma referência nesse gostar de aprender, então eu não estou, vamos dizer, imitando alguém ou fazendo igual a alguém. Esse gostar de aprender é meu mesmo e eu faço isso o tempo todo." Aí uma resposta que ela deu, uma frase que ela falou, fez todo sentido, meio que mudou ali a minha, vamos dizer assim, me trouxe uma direção diferente. Porque a partir daquele momento, qual foi a frase dela? A frase que ela falou foi: "Você investe muito no seu desenvolvimento intelectual. Se você investisse a mesma energia para o seu desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado." Naquele momento virou uma chave, assim.
para mim faz sentido. E aí, o que mudou naquele momento foi que eu foquei em entender as emoções. Só que ainda era um entendimento racional. Ainda é uma busca racional por entender as emoções. E nessa época, em 2008, eu conheci os livros do Osho. Eu tinha uma busca por autoconhecimento, que eu não achava em nenhum lugar essa busca sendo atendida. Esse aqui é um livro do Osho, tá vendo? Intimidade, como confiar mais em si e nos outros. Dicas para uma nova maneira de viver. Eu até vou reler esse livro, que faz tempo que eu li. Eu acho que eu li, tá novinho, parece que eu não li. Aqui tá guardado há muito tempo. Acho que eu li há muito tempo. Esse livro é um livro de 2009, não tem data aqui, mas é dessa época. Mas o que eu quis dizer é que nesse meu foco para entender as emoções, que surgiu a partir de 2007, com essa frase, tá vendo? Uma frase numa sessão de tarô que custou R$ 50. Em 2007, meio que mudou todo o meu caminho, porque até então eu tinha medo das emoções. Aí, fora essa sessão de tarô, eu fiz sessões de reiki durante umas 10 semanas. Aí eu fui sentindo que parece que foi trazendo algum centramento, mas eu ainda continuei com medo das emoções. Só mudou mesmo de eu entender que eu podia confiar nas emoções. Eu tinha medo, eu continuava tendo medo das minhas emoções. Ser controlador é ter medo das emoções. Então, quem é perfeccionista é controlador e tem medo das emoções. E até 2012 eu tinha medo das minhas emoções porque eu achava que eu ia perder o controle. Eu achava que se eu tivesse me guiando pelas emoções, eu não faria a minha vontade, eu ia ceder e seguiria um caminho de frustração. Mas aí, em outro curso de Reiki, então o Reiki teve um papel importante para mim no começo dessa minha busca por autoconhecimento. Eu lembro que eu estava num curso, acho que do Reiki 2. Eu moro em São Paulo, eu estou na Vila Mariana, e aqui perto da Vila Mariana tem um instituto de Reiki, perto do Metrô Saúde, que o instrutor chama-se Carlos Aníbal. Foi com ele que eu fiz o Reiki 2 lá em 2012, se eu não me engano. Foi 2012, começo de 2012. Lembrei. Aí uma história que ele contou, de novo, foi uma história. A história é muito simples. Foi uma metáfora, na verdade, que ele falou do cavalo e do cavaleiro. Essa metáfora do cavalo e do cavaleiro é muito importante para entender a relação da emoção e do pensamento. Porque o perfeccionismo é o pensamento, é a mente querendo guiar a vida, para não ter que lidar com o sentimento. Então, o cavalo é o corpo que sente. O cavaleiro é a mente que tenta controlar. Agora, imagina o cavaleiro, que é a mente, que não olha para o cavalo, que não cuida da necessidade do cavalo. O cavaleiro quer fazer tudo certo, quer cuidar de todo mundo, quer que tudo funcione da melhor forma. Mas ele não está olhando para si, não está cuidando do cavalo, das emoções. Então o cavalo vai adoecer, o cavalo vai ter consequências. Quando eu, quando eu ouvi essa metáfora, eu pensei, bom, então eu estou sempre em contato com as emoções, não tem como eu não sentir. É que foram duas metáforas. Teve essa do cavalo e do cavaleiro, então, porque veio uma coisa. O Osho também fala. O Osho também fala essa metáfora do cavalo e do cavaleiro. Agora eu não sei bem de onde eu ouvi as histórias, mas a melhor relação é o cavaleiro servindo ao cavalo. Então a mente, o pensamento, precisa servir ao sentimento. A mente precisa servir ao coração. A mente é o princípio masculino na gente, é o princípio ativo. O sentimento é o princípio passivo, é o princípio feminino. Então, o sentimento não vai se impor, a mente se impõe. Por isso que a mente é o cavaleiro. A mente está escolhendo o caminho, né? A mente vai guiando o cavalo. Só que a motivação é do cavalo, é emocional. Se o cavalo não estiver bem cuidado, ele não vai muito longe. Ele vai mais devagar, vai adoecer. Então, essa relação do cavaleiro e do cavalo lembra a gente que o cavaleiro precisa cuidar bem do cavalo. E precisa ser uma parceria, uma sinergia. Só que o que acontece com a gente, com o perfeccionismo? A gente tem medo das emoções e, por medo das emoções, a gente tenta impor a vontade da mente. Ou seja, se eu não fizer o que eu acho certo, que é o que a mente está dizendo, que aprendeu com os pais e tudo mais, e a mente sempre tem vários argumentos, vai dar errado. Na verdade,
quando a gente confia nas emoções, está me vindo várias histórias enquanto eu falo. Já lembrei de mais uma, vou contar mais uma. Na verdade, quando a gente confia nas emoções, as coisas fluem. Eu vou contar a segunda história, não uma segunda história, uma segunda metáfora. A imagem do iceberg, você tem a pontinha que aparece no mar, que a pontinha visível é a menor parte. E para baixo do nível do mar tem uma montanha de gelo. Essa também é uma maneira de entender a relação da mente consciente e da mente inconsciente, ou da razão e da emoção. Porque a emoção é inconsciente. Quando a gente está em contato com a emoção, não tem pensamento. Observa. Quando a gente está em contato com a emoção, não tem pensamento. É que normalmente a gente entra em contato com a emoção e se afasta dela e começa a pensar. Mas se você estiver em contato com a emoção, pode fazer o teste. Depois me conta, ou escreve no chat. Toda vez que a gente está em contato com uma emoção, com um sentimento, é que o sentimento normalmente tem uma elaboração, tem um pensamento sobre. Mas quando eu falo tristeza, medo e raiva, quando a gente está em contato com essas emoções e aceita elas, não tem pensamento. É que normalmente, quando a gente vai entrar em contato com medo, a gente evita o medo pensando. Entende o que a gente faz? Quando a gente vai entrar em contato com a tristeza, a gente sente raiva para não lidar com a tristeza. Basta perceber uma situação de uma emergência, de uma urgência, alguma coisa acontece. Naquele momento você não está pensando em nada. Tem algo caindo, você vai e segura. Não foi um pensamento, foi um reflexo, não teve um pensamento. Então, a ideia do iceberg é você entender isso, que a razão é só a pontinha menor e que ela está sobre a montanha que é o iceberg. Essa imagem do iceberg, para mim, me fez perceber o seguinte: eu estou sempre em contato com as emoções. Foi isso que eu pensei em 2012. Não é possível que as minhas emoções querem o meu mal. Foi o meu diálogo interno nesse momento. Não é possível que as minhas emoções querem o meu mal. Eu acredito que eu posso confiar nelas. E eu fiz o movimento de querer acreditar e pagar para ver. E aí eu fui sentindo que não tinha nada de ruim, assim, de perder o controle, coisas assim. Mas teve mais uma história. Isso já foi mais em 2015. Em 2015 eu fui para um curso de marketing digital. Aí foi na Califórnia, nos Estados Unidos, foi em Santa Clara, no o palestrante lá chama Brandon Burchard, e aí ele estava ensinando o método. Aí num desses intervalos de almoço, eu estava conversando com uma outra participante, que era coach e tudo mais, e aí ela comentou a questão de quando você segue o caminho do coração, essa é mais uma história, o universo te recompensa. Porque é como se o universo ou Deus conversa com a gente pelas emoções, pelo sentir. Então, quando a gente se guia pelo sentimento, o universo recompensa a gente e fala, toma mais energia, faz mais. Se guiar pelo sentimento é fazer o que gosta, pra gente. Não adianta falar que gosta de cuidar dos outros e aí vai cuidar dos outros porque gosta, eu já ouvi isso. Mas o que eu quero dizer é importante, se para você é importante cuidar dos outros, é importante ter um equilíbrio também entre cuidar dos outros e cuidar de si. Eu estou trazendo isso só para porque eu acabei de falar. Quando você faz o que gosta, o universo recompensa. Aí alguém pode dizer, eu gosto de ajudar as pessoas, vou só fazer isso. Aí eu estou lembrando que é importante cuidar de si para cuidar melhor dos outros. E esse cuidar de si é um cuidar emocional. Qual que era a frase, então? Quando você se guia pelo coração fazendo o que gosta, mesmo que o medo impeça, porque o medo de errar faz o perfeccionista deixar para depois. Então, a gente está falando sobre o perfeccionismo e como lidar. Então, o medo de errar faz o perfeccionista pensar: quando eu tiver a situação ideal, aí eu faço. Só que aí já existe uma insatisfação por não estar fazendo o que se gostaria. Então, de novo, aí eu lembrei de mais uma outra história. Tem um livro chamado Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Aí no, tem algum momento da conversa dele com Deus que ele pergunta assim: mas por que você não fala com mais pessoas? Ninguém vai acreditar em mim se eu falar que eu estou conversando com Deus. Aí a resposta de Deus é: a pergunta não é com quem eu falo, a pergunta é quem está me ouvindo.
Ou seja, eu estou sempre falando. E eu falo através do coração das pessoas. Olha que interessante. O medo faz a gente não ouvir o coração. O medo faz a gente ouvir só a mente, julgando que a mente vai trazer a segurança. Só que a segurança vem de ouvir o coração. É um paradoxo. Porque olha como é um paradoxo. Por medo, a gente escolhe a segurança. Então, por medo, medo de não ter dinheiro, medo de faltar dinheiro, medo de etc. O medo de faltar, o medo da falta, o medo da escassez faz a gente escolher algo que dá segurança. Enquanto o coração falava outra coisa. Olha, você podia fazer isso, ou fazer aquilo e tudo mais. Então, o coração fala, você poderia estar ajudando pessoas e se ajudando. A mente fala, não, isso não vai me dar sustento, vai faltar. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo, se a gente ouvisse o coração, ia fluir. Só que aí tem um medo no meio. Só que o problema não é o medo. O problema é não querer sentir o medo. Aí, nesse ponto, a gente vai para a segunda etapa. Então, eu falei da tristeza. Essas 4 histórias que eu contei sobre a tristeza, tem mais uma. Não, daqui a pouco vai ter a outra. Mas aí, o que eu quero dizer é, lembra que eu falei das 3 emoções básicas? Tristeza, medo e raiva. A gente usa a raiva para evitar contato com as emoções. A gente usa a raiva para evitar contato com a tristeza e com o medo. Eu falei da tristeza. Vou falar do medo agora. A gente tem medo de sentir tristeza. A gente tem medo do sofrimento. O que é o sofrimento? É a tristeza. Então, o medo de sentir a tristeza é o medo por trás do perfeccionismo. Quando a gente age querendo a situação ideal, melhor, quando a gente não age, porque o perfeccionista não age. Ah, e eu lembrei dessa frase. Nesse curso que eu fiz lá na Califórnia, do Brandon Bush, ele fala assim, ó, o perfeccionista é um mentiroso, porque ele quer a perfeição antes de começar. Só que isso é falso, isso não é verdade. A perfeição é algo que é conquistada quando você aprimora momento a momento. Quando você diz, não tá bom, não vou fazer, ou não tá bom, não vou começar, isso é um auto enganar, é um enganar a si mesmo. Porque o perfeição, vamos dizer, a situação ideal depende de um processo, depende de aprimorar e aprimorar e aprimorar. Por isso que ele fala que o perfeccionismo é um mentiroso. Sobre o medo da tristeza, a gente foge do medo da tristeza porque a nossa mente é sobre isso. Quando fala do ego, o ego é o eu, que é a mente. Dá para dizer que o ego é a mente. E a mente foge da dor. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, que é o medo não existe. Eu estava numa vivência, num treinamento, aí eu achei estranho. Como assim o medo não existe? Porque a gente sente medo. Eu sinto medo. Todo mundo sente medo. Como assim não existe? Se a gente sente, aí eu não perguntei para a pessoa, porque naquela ocasião na minha cabeça eu estava discordando dela. E eu pensei que se eu expressasse, talvez ela não entendesse e ficasse incomodada com a minha fala, perguntando ou discordando. Mas pensando depois, eu entendi que o que ela quis dizer é que talvez ela se expressou mal. Porque existe um medo, que é o medo que preserva a vida. Esse é um medo natural que preserva a vida e que é importante ter. Mas existe um medo que é imaginário, que vem da não aceitação do medo e da não aceitação da tristeza. Quando eu não aceito a tristeza e o medo que eu estou sentindo, é normal que o medo aumente. Esse medo aumentado não existe. Tanto não existe que em minutos ele diminui. Além disso, tem um medo que é a minha dificuldade de aceitar o que eu sinto. Eu tenho esse medo, mas também tenho medo que vem da relação com os pais, porque é comum a gente modelar eles. Modelar quer dizer imitar, quer dizer fazer igual, seja consciente ou inconsciente. Pode ser inconsciente porque quer ajudar, porque tem pena, porque tem compaixão ou comiseração, então tem aquela vontade de ajudar. Aí inverte a ordem, inverte a hierarquia. Quando os filhos invertem a hierarquia com os pais, é ruim para os dois, para os filhos e para os pais. E esse inverter significa sentir responsável pelos pais, sentir que precisa cuidar, precisa fazer coisas por eles. Isso traz uma insegurança, que traz mais medo.
Então, sempre que a gente inverte a ordem, sempre que a gente está fora do nosso lugar, existe mais insegurança. E esse estar fora do nosso lugar já é uma compensação para o não saber lidar com a própria dor, ou com o medo de lidar com a dor, que é a tristeza. Por não saber lidar com o medo que é a tristeza, é normal querer cuidar dos pais, por exemplo, ao invés de cuidar de si e seguir um caminho próprio. Então, falando do medo, eu lembro que eu vou falar do medo e da tristeza ao mesmo tempo, porque medo da tristeza é medo da dor. Quando eu fiz a formação em constelação em 2011 e 12, eu lembro que num dos módulos, era um módulo de 3 dias, e num dos módulos eu falei com a facilitadora, eu falei, olha, no intervalo, quando eu levo a atenção aqui para o meio do peito e eu vou para dentro, eu vou sentindo uma dorzinha que vai aumentando. Aí eu fico agitado e paro. Como que eu lido com isso? Eu perguntei para ela. Aí ela disse, você tem que buscar a terapia primal. Terapia primal é uma das terapias que o Bert Hellinger praticou e tal. Mas eu nunca encontrei terapia primal. Mas o que que eu entendi? Na ocasião, é como se ela me deu a impressão que era, constelação não vai ajudar a resolver isso. Na ocasião foi o que eu entendi. Mesmo digerindo depois, eu pensei, talvez o que ela quis dizer é, aqui nesse ambiente de estudo, a gente não vai trabalhar esse tema, porque é um tema muito específico. Aqui a gente vai trabalhar temas que têm a ver com o módulo. Então, se o tema é relacionamento, a gente vai trabalhar relacionamento, se é dinheiro e etc. Então, eu não ia trabalhar esse tema. Mas o que eu estava desconfiando ali, identificando lá em 2012 em mim, é que tinha uma tristeza que eu nem sabia perceber. Não é que eu não sentia tristeza, mas eu evitava ela. Só que eu estava desconfiando, assim, que tinha uma tristeza para eu cuidar. Eu só fui olhar para essa tristeza de verdade e quis resolver ela em 2018. Então eu levei mais 6 anos. Eu estou comentando isso para destacar como a gente consegue ignorar o que a gente sente. Eu não conseguia reconhecer a tristeza como uma questão para resolver. E eu já tinha feito várias terapias, já estava atendendo, já facilitava a constelação onde eu também era o cliente e fazia várias, mas nenhuma vez eu pensei em constelar a tristeza, a não ser em 2018, quando um relacionamento que terminou, eu fiquei em contato com a tristeza e quis ficar, não quis fugir dela. E aí não passava a tristeza. Tipo, um dia, depois o outro, a tristeza lá, enorme. Daí eu fui constelar. Uma amiga consteladora de Curitiba estava em São Paulo, daí a gente fez fazia permuta, né, fazia troca. E aí foi interessante que eu levei o tema da tristeza. E aí a gente olhou para a tristeza, tanto vindo do lado do meu pai, quanto vindo do lado da minha mãe. E foi curioso, porque ele liberou o mesmo peso. Ali eu senti que saiu uma sobrecarga. E para mim foi, por que eu não li isso antes? Porque eu levei 6 anos. Mas eu entendo. A razão por eu ter levado 6 anos é que eu ainda estava no exército. Eu saí do exército em 2017. Eu pedi demissão em 2017. Depois que eu pedi demissão, eu falei para mim mesmo: eu estou saindo do exército para ouvir meu coração. É que eu percebo hoje que se eu ouvisse meu coração, eu teria saído em 2002. Eu não teria esperado até 2017. Então, existe um lado positivo, talvez. Porque em 2002, se eu saísse, eu teria que voltar a depender dos meus pais. Eu não queria isso. Então, entre voltar a depender deles e seguir meu coração, eu preferi ignorar o coração e levando até uma situação onde eu tivesse autonomia e não precisasse voltar a depender. Então, quando eu pedi demissão em 2017, eu disse um sim para o sentimento, aí veio toda a tristeza. Então foi assim, tudo vem no momento certo. Minha conclusão é essa. Veio nesse momento, porque nesse momento eu me abri para olhar e para cuidar. Então, é isso sobre a tristeza e sobre o medo. E aí tem mais um ponto. Eu falei da dor emocional, que é a tristeza. Eu falei do medo, da tristeza. Tanto a tristeza quanto o medo têm necessidades por trás. A necessidade por trás da tristeza é a de consideração, é a de pertencimento, é a de se sentir visto, sentir parte. Só que a gente atribui aos outros. A gente atribui aos pais, a gente atribui à família. São os pais que tinham que ter me dado atenção e cuidado. Só que hoje não.
Hoje é a gente. Tanto que quando a gente olha para o nosso eu emocional, quando a gente olha para a nossa criança, nesse momento, e olha com atenção e cuida dela, a tristeza diminui. Então, hoje, a tristeza que a gente ainda não resolveu, ou que aparece de vez em quando as coisas não saem do nosso jeito, é a tristeza lembrando a gente, cuida de mim, olha para mim, me coloca em primeiro lugar. E o medo tem uma necessidade de segurança. Na verdade, o medo comunica segurança. Segurança, segurança. Essa é a mensagem. Só que a segurança dentro. Para eu dar segurança para o meu eu emocional, eu preciso servir as emoções. Na metáfora que eu falei do cavalo e do cavaleiro. Quando o cavaleiro serve ao cavalo, o cavalo, que são as emoções, se sentem seguros, se sentem acolhidos. A Deus escreveu para mim, eu usava a forma do perfeito, porque acreditava que eu controlava tudo ao meu redor. Isso mesmo. A questão do controle é para trazer segurança. E a perfeição, o perfeccionismo tem isso, de a gente conseguir que as coisas saem do nosso jeito. E na questão da segurança, é essa dinâmica de perceber que não é fora, não é o comportamento dos outros que vai me dar segurança, mas é como eu cuido das minhas emoções. Então, hum, e aí tem uma coisa interessante. Muitas vezes no relacionamento, a gente busca se relacionar com pessoas que pensam parecido, porque isso traz segurança. Olha como a segurança é importante. Se a gente avaliar a importância da segurança, tudo que a gente faz, consciente ou não, tem a ver com a segurança. Seja os grupos, que tem a ver com afinidade, nem sempre a família tem a ver com afinidade. Porque a família, os pais são de um jeito, os filhos são de outro, cada um é de um jeito. Então, não necessariamente a família traz segurança. Talvez trouxesse em algum momento, mas depois a gente acaba buscando segurança nas afinidades. Porque se eu me aproximo de alguém que tem um pensamento parecido, eu me sinto seguro, eu posso ser eu mesmo. Se eu me aproximo e me mantenho perto de alguém que é o oposto, isso é uma ameaça? Mas será? Porque a reflexão pode ser: o que eu posso cuidar de mim? Ou o que eu posso curar em mim nessa dificuldade de lidar com um estilo diferente? É um ponto-chave para se avaliar. Às vezes a gente sobrevaloriza a segurança e aí evita situações novas. Então, no relacionamento, a gente pode evitar quem é diferente e pode buscar quem tem afinidade, que é normal, todo mundo faz isso. Só que é importante perceber a segurança. Como tá? Eu estou buscando segurança nas pessoas e me afastando de outras porque afeta a segurança? Ou isso está cuidado e está tudo bem? E no aprender. Muitas vezes o aprender pode também ser uma compensação pela falta de segurança. Porque às vezes a gente está aprendendo, não tem nada de errado ao aprender. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo assim, que a gente pode incluir um olhar de: será que eu estou aprendendo essa informação nova porque eu gosto da informação nova ou porque eu gosto da segurança que eu sinto quando eu tenho essa informação nova? E, e é isso. E aí, chegando mais ou menos no fechamento, a gente está já chegando no final, já para abrir para os comentários e tudo mais. Então, agora eu vou trazer um exercício, mas antes do exercício, eu só vou escrever aqui no chat o link. Toda vez eu coloco o link aqui da Masterclass Liderança Sistêmica. Então, bit.ly/mls. Pronto. Masterclass Liderança Sistêmica. A Masterclass Liderança Sistêmica é um acompanhamento que no momento é individual, de 6 meses, com sessões quinzenais e mais uma vivência no final, onde foca em desenvolver autoliderança e realização. Tem essas duas dimensões. Nesse link você tem mais informações. Eu falo isso porque essa Masterclass é gravada, então outras pessoas vão assistir depois. Então, nessa mentoria... desculpa, eu escrevi Masterclass, não é Masterclass, é mentoria. Deixa eu corrigir aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Começa com M. Mentoria. Pronto. Se eu conseguir deletar essa mensagem, consigo. Pronto. Então, mentoria é liderança sistêmica. Qual é a diferença de uma mentoria para um curso?
Na mentoria existe um acompanhamento da implementação. Então, é um compromisso em um apoio personalizado para implementar algo. E qual é esse algo? A liderança de si, a autoliderança e a realização de objetivos. Então é isso, o link tem mais informações. E passando para o exercício, vamos para a parte do fechamento. Bom, como eu falei, indo para o exercício, a questão principal do perfeccionismo, a raiz da raiz da raiz, da dificuldade com o perfeccionismo é a sensação. Então, o exercício que a gente vai fazer, que eu convido você a experimentar comigo, é lembra de uma situação onde você percebeu que estava tomada pelo espírito do perfeccionismo. É só pensar quando você estava cobrando alguém. Quando você estava cobrando alguém ou incomodado porque as coisas não estavam bem feitas, nesse momento o perfeccionismo estava... É como se fosse uma possessão. É legal pensar no perfeccionismo como uma pessoa. O perfeccionismo como uma pessoa, essa metáfora, é como se fosse uma constelação mesmo. Quando você pensa no perfeccionismo como uma pessoa, você está pensando na relação. É só isso. Então é importante pensar no perfeccionismo como uma pessoa, porque aí você tem uma relação. Quando a gente não está consciente da relação, ele toma conta da gente. A gente fica no automático, agindo com o perfeccionismo e traz sofrimento para a gente e para as pessoas à volta. Então, pensou na situação? Imagina, imagina como se você estivesse nela agora. Aí vem a voz do perfeccionismo. A voz do perfeccionismo fala várias coisas. Por exemplo, a voz do perfeccionismo pode dizer: isso não está bom, tem que ser melhor, eu posso fazer melhor, eu vou fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer do jeito que tem que fazer. Então, geralmente, o perfeccionismo se manifesta, pelo menos na minha experiência, na forma de exigência. E quando eu me pego nessa exigência, eu me pego fazendo mais, usando mais energia e, de alguma forma, impaciência. O perfeccionista ele é impaciente, porque as coisas não saem do jeito dele. E normalmente o perfeccionismo é junto com o controle. Então, se coloca nessa situação e observa a sensação. Qual é a sensação de você estar incomodada com as coisas não estarem bem feitas? Eu estou sentindo tipo uma coisa na barriga. Eu sinto um aperto no peito. Eu estou me colocando também, estou fazendo junto. Eu estou comentando minha sensação. Eu sinto como se fosse um borbulhar na barriga, que eu interpreto que é medo. Medo das coisas darem errado, ou medo de não ter resultado. E também tem uma insatisfação, uma tristeza. Fique em contato com essa sensação e fala para elas, fala para a sensação, tá tudo bem, eu posso sentir, eu posso sentir essa sensação se as coisas não forem do meu jeito. Tá tudo bem se não for do meu jeito. E dá boas-vindas para essa agitação. E aí, eu senti um cansaço agora. Às vezes, o perfeccionismo, a energia do perfeccionismo, ela dá um up para a gente de energia. A gente entra numa frequência de fazer mais, a gente não lembra de descansar. Conforme eu fiz esse acolher, a sensação de que eu senti no estômago, não precisa nem dar nome, eu dei nome porque me veio o medo na barriga e um aperto no peito, ou seja, eu reconheci como medo de as coisas não darem certo ou de sobrar, de ter um efeito negativo para mim, e a tristeza como uma insatisfação de como que as pessoas não fazem do jeito que eu tenho que fazer. Isso é uma fala do perfeccionista. Como que as pessoas não aplicam o que tem que aplicar, é simples. O que eu percebi? Quando eu acolhi a sensação, eu senti que eu fiquei... Não é que eu fiquei cansado. Eu senti que é como se eu já estava cansado e não estava percebendo. Deu a sensação como se diminuísse a energia. É que, na verdade, quando a gente aceita que não precisa fazer mais, a gente pode descansar.
A gente pode ser frágil, a gente pode ser vulnerável. Então experimenta acolher um pouco mais a sensação, experimenta dizer, tá tudo bem, eu eu posso sentir esse medo de as coisas darem errado, eu posso sentir esse medo de perder tempo, as coisas podem sair de outro jeito, tá tudo bem. E observa o que vai mudando. Inclusive, isso pode ser uma meditação. Depois, eu sei que na Masterclass eu não estou dando muito tempo entre uma fala e outra, mas o meu convite é você experimentar esse acolhimento, porque você já sente um pouquinho de mudança, mas logo depois, antes de dormir hoje ou amanhã, você pode lembrar de meditar na sensação por trás do perfeccionismo. A sensação quando as coisas não estavam acontecendo da forma que você sabia que tinha que acontecer. Então, quando não estava sendo do jeito que você queria, ali estava o perfeccionismo, na forma de um incômodo. Aí, ao invés de agir para impor a nossa forma, o convite é: tá tudo bem, eu posso acolher. E eu quero destacar que o elemento central, o elemento mágico, é que eu posso acolher a sensação, eu posso acolher o medo, a insegurança, eu posso acolher a tristeza, a falta de sentido e fazer o que tem que fazer. Não é porque eu acolhi a sensação e cuidei dela que eu vou deixar de fazer da melhor forma. Entende o que eu quero dizer? A gente não precisa do perfeccionismo para fazer o certo. A gente pode curar a dor por trás e fazer o certo. Não precisa do chicote para fazer o certo. Você pode fazer o certo porque você já faz o certo. E você cuida da dor e fica mais suave. Bom, então é isso. Eu vou encerrar a gravação neste momento.